Bom, então bora lá entender como que funciona a entrega de uma mentoria perpétua. Então, nessa aula, você vai entender primeiro o que é uma mentoria perpétua. Então, eu vou começar trabalhando o conceito para que você entenda exatamente o que é essa mentoria perpétua. Depois, como que funciona então a entrega de uma mentoria perpétua. E eu vou fechar essa aula reforçando o porquê que eu falo que a mentoria perpétua é o melhor formato de mentoria para que você tenha no seu modelo de negócios, ok? Se você chegou aqui de paraquedas e não me conhece, eu me chamo Rômulo Bandeira, sou mentor de experts que querem acelerar seus negócios digitais para múltiplos 5 dígitos por mês, principalmente com programas de mentoria. E indo direto então para os pontos aqui, ó, da nossa aula, eu vou começar falando o que é uma mentoria perpétua. A mentoria perpétua, perpétua é uma mentoria que está sempre aberta, ou seja, ela aceita novos mentorados a qualquer momento. Então, o conceito de mentoria perpétua é uma mentoria onde você pode aceitar novos membros dentro dela a qualquer momento. Ela não depende daquele movimento de abertura de turma, onde você faz ali o movimento de lançamento, abre uma turma, aí passa às vezes 2, 3 meses entregando essa turma, chega no final, abre uma nova turma, entrega essa turma. Então não depende desses movimentos de lançamento. É uma mentoria que você tem que estar sempre aberta. Então, a qualquer momento que a pessoa chegue no seu perfil, que ela te conheça e queira entrar no seu programa de mentoria, ela consegue. Simplesmente conversando contigo no direct, se aplicando no seu formulário e avançando para começar o processo dela dentro da mentoria. Perfeito. Como que funciona, então, a entrega dessa mentoria perpétua? Pensa comigo a jornada da pessoa que entra num programa de mentoria perpétua. A primeira coisa que acontece quando alguém entra numa mentoria perpétua é que você, enquanto mentor, vai traçar o plano de ação de cada mentorado. Ou seja, a pessoa entrou na sua mentoria, ela vai ter um momento para que você consiga entender ela, para que você entenda o negócio dela, a vida dela, enfim, o momento que ela está passando, para que você, enquanto mentor ou mentora, trace o plano de ação, para que você aponte o que ela vai assistir primeiro, o que ela vai executar primeiro, quais são os primeiros passos e o que vem depois. Por quê? Vou te falar. A maioria das pessoas busca programas de mentoria justamente porque elas se sentem perdidas. Elas não sabem o que fazer, elas acabam acompanhando muita gente, ouvindo muita gente, seguindo muita gente e cada pessoa, cada expert fala uma coisa diferente. E aí a pessoa escutando várias coisas que apontam para caminhos diferentes, geralmente ela se sente meio que perdida, sem saber qual caminho faz mais sentido para ela. Aí entra você como mentor, você vai apontar para ela seguindo o caminho dela, o momento dela, o que faz mais sentido, e você vai traçar esse caminho junto com ela, para tirá-la do barulho e trazê-la para a clareza do que ela deveria executar. Ponto. E aí, o que ela precisa para executar, você vai deixar em trilhas de aulas gravadas. Rômulo, por que trilhas de aulas gravadas? Por que eu não faço essas aulas ao vivo, né? Primeiro porque, quando você cria uma mentoria com encontros de aula ao vivo, o que vai acontecer? Você vai passar ali 1 hora, 2 horas com a pessoa, com os mentorados, passando um conteúdo super massa. As pessoas vão anotar um monte de coisa, vão dizer que aquela aula foi maravilhosa, que você explodiu a mente delas, vão sair cheia de insights, só que elas não vão implementar. Aí vai chegar a próxima aula, que geralmente é 1 semana depois, tem um outro super conteúdo, as pessoas saem com a cabeça lá explodida de ideia, não vão executar. Então, esse encontro de mentoria de aula ao vivo, não prioriza a execução e não prioriza o resultado. É muita troca de conhecimento, legal, explodiu minha mente, anotei muita coisa, mas na prática não se executa quase nada porque não dá tempo. Outro ponto, quando a mentoria é feita em encontros de aula, acaba que as aulas, a forma que você
estrutura essas aulas, a ordem de aulas que você estrutura, nem sempre é o que aquele mentorado especificamente precisa. Então, por exemplo, eu entrei numa mentoria e eu preciso agora de ajuda com a parte de venda. Outra pessoa entrou na mentoria, ela precisa de ajuda com a parte de estrutura. Outra pessoa entrou na mentoria e ela precisa da parte de marketing. Se a tua primeira aula é focada em venda na mentoria, eu que preciso de venda vou ser beneficiado, mas a pessoa que precisava primeiro de estrutura e a pessoa que precisava primeiro de marketing, percebe como elas não vão ser beneficiadas? Então, quando você define uma ordem de aulas, um ou outro vai se beneficiar, porque aquilo que você vai colocar primeiro como aula não era necessariamente o que ele precisava agora. Por isso que faz mais sentido que cada mentorado com o seu plano de ação, você aponta quais aulas aquela pessoa precisa assistir. Então você vai dizer, ó, você vai começar assistindo tal coisa e implementando isso. Depois você assiste tal coisa e implementa isso. Daí para o outro mentorado, você bota o caminho dele. Tipo, ó, você não precisa começar assistindo isso. Você vai começar assistindo isso daqui e implementando tal coisa. Depois você assiste isso e implementa tal coisa. Então você traça um plano de ação para que a pessoa possa assistir somente o que ela precisa para executar agora e gerar resultados agora. Por quê? Uma grande sacada que eu vou dividir contigo. Mentoria não é um produto onde as pessoas estão comprando conhecimento. Quem compra uma mentoria não está comprando só conhecimento. Ela está comprando velocidade, chegar no resultado mais rápido. Então ela não quer chegar lá e maratonar um monte de aula. Ela quer assistir só o que ela precisa para chegar nesse resultado que ela busca e mais rápido. Ponto. Então você traça o plano de ação. Você fornece as trilhas de aulas gravadas para que a pessoa, vou até deixar aqui destacado, ó, para que cada mentorado assista somente o que precisa. Ponto. E como que você vai acompanhar essas pessoas? Você acompanha as pessoas, ó, no dia a dia, no grupo VIP, no WhatsApp, onde as pessoas usam para tirar dúvidas da execução e também para fazer networking com os outros membros da mentoria. Então, no dia a dia, as pessoas entraram, receberam um plano de ação, estão assistindo e executando. Elas levam para o grupo da mentoria as dúvidas de execução, para que você entre lá uma vez por dia, veja o que tem de dúvida, responda às pessoas, direcione e tudo continue ali fluindo. E além desse suporte do dia a dia no grupo do WhatsApp, você também vai ter encontros de tira dúvidas. E esses encontros são ao vivo e eu chamo eles de Hot Seat. Por que Hot Seat? Porque cada mentorado tem o seu espaço para abrir o microfone, trazer dúvidas, de repente compartilhar a tela, trazer um material para você ver, ou os resultados para você analisar junto com ele. Ou seja, é um encontro onde a pessoa consegue ter acesso de forma mais aprofundada a você, enquanto mentor, enquanto mentora. E aí Hot Seat por isso, porque as pessoas entram no grupo, seja no Zoom, seja no Google Meet, enfim, na ferramenta que você usa, daí cada mentorado tem o seu espaço para abrir o microfone, trazer os pontos que ele tem, você responde tudo e aí quando concluir, ele desliga o microfone, o próximo liga o microfone dele, traz os pontos, discute com você, concluiu, desliga o microfone, o próximo liga o microfone e aí cada um tem o seu espaço para trazer e trocar junto com você. Então essa é a estrutura básica de uma mentoria perpétua, assim que ela funciona. E plugada nessa estrutura básica, você pode colocar todo tipo de ferramenta que venha a facilitar a execução dos mentorados. E aqui eu me refiro a checklists, a planilhas, scripts, templates, quadro no Trello, quadro no Notion, tudo que você puder entregar para o seu mentorado que facilite a execução, você pode entregar a nível de ferramenta, ok? Então, essa aqui é a estrutura básica de uma mentoria perpétua. E por que eu falo
que esse é o melhor formato para você entregar, né? Tem vários pontos que eu posso listar aqui como benefício. Primeiro, como entram novos membros a qualquer momento, você acaba que não perde venda. Porque pensa comigo, a pessoa chegou lá no seu perfil e você tinha acabado de abrir uma turma de mentoria. E essa turma já está sendo entregue, ou seja, não pode mais entrar ninguém. Você acha que a pessoa vai esperar daqui 2, 3 meses você abrir uma nova turma para ter a solução que ela precisa? Ela não vai esperar, ela simplesmente vai buscar essa solução em outra pessoa. Então você acaba perdendo muita venda quando você abre e fecha turmas de mentoria. Então esse é o primeiro benefício. Outro benefício, você acaba não sofrendo, você não sofre picos e vales de faturamento. Porque quando você abre turma, você tem um pico de venda. E eu vivi isso lá atrás. Só que, depois que você começa a entregar, você não vende mais nada. Você só vai vender de novo quando? Quando você abrir uma nova turma, ou seja, gerar um outro pico de vendas. Só que imagina que você abre turma a cada 3 meses. Tu tem um pico de venda, 3 meses de vale para ter outro pico de venda. E o que acontece aqui entre um pico e outro? Você fica sem injeção de caixa. Então é muito perigoso você depender de picos de faturamento. Faz mais sentido o quê? Você ter a mentoria vendendo frequentemente, para você ter vendas toda semana e injeção de dinheiro no seu caixa toda semana. Então você sai desse movimento aqui de oscilação de picos e vales de faturamento. Outro ponto, a mentoria que abre e fecha turma transmite uma ideia de começo, meio e fim. Por quê? Porque a pessoa se inscreveu. Aí a turma começa a ser entregue. Uma turma que tem geralmente 3 meses, um encontro por semana e cada encontro é uma aula. Quando chega no final, a pessoa tem o sentimento de quê? De que eu assisti tudo que eu tinha para assistir, então eu aprendi tudo que eu tinha para aprender com o Rômulo como mentor. Não faz sentido no final ela renovar, porque ela vai pensar assim, nossa, então se eu renovar essa mentoria, eu vou passar pelas mesmas aulas tudo de novo? Pelo mesmo conteúdo tudo de novo? Não tem o menor sentido. Então, esse tipo de mentoria traz a ideia de começo, meio e fim. Enquanto uma mentoria perpétua, não tem isso, porque você não está fazendo encontro de aula. Tem trilhas de conteúdo gravada. E a pessoa tem como principal linha entregável o acesso a você, para tirar dúvida, para ser direcionada. Então, no começo da mentoria, ela vai estar num ponto. No final do ciclo de mentoria, ela avançou e chegou aqui. Só que ela vai continuar querendo receber a tua orientação, seja no grupo da mentoria, seja nos encontros onde ela tem acesso a você diretamente, seja com novas trilhas que você vai colocar ali de conteúdo. Então, ela chegou aqui, ela vai querer continuar crescendo e chegar aqui. Ela vai querer continuar tendo a tua orientação, o teu direcionamento, o acesso a você. Então ela acaba vendo sentido em renovar para mais um ciclo de mentoria com você. Ou seja, é uma mentoria que gera mais renovações ao final de cada ciclo. E se você começa a ter renovações de mentoria, você passa a ter 2 fontes de entrada. Porque você tem tanto uma fonte com novos mentorados, ou seja, novas vendas de mentoria, quanto você tem uma fonte de renovações. Então imagina que num mês de mentoria, você tem uma mentoria de R$3.000. E naquele mês especificamente, você tem 5 mentorados renovando para mais um ciclo com você. Você tem simplesmente R$15.000 ali de receita, sem precisar vender para nenhum novo cliente. Só com receita de renovações de mentoria. Olha que massa isso, né? Você começa a ter mais previsibilidade, inclusive, Posso listar aqui como mais previsibilidade de caixa também. Além de, como a mentoria que abre e fecha turma, né, tem encontros de aula, e você já entendeu que os encontros de aula não priorizam o avanço, a execução e o resultado, priorizam mais o conhecimento, acaba que a mentoria perpétua tende sempre a gerar mais
resultados para o mentorado. E aí, se é uma mentoria que gera mais resultado pro mentorado, consequentemente ela gera mais resultado também para o mentor. Porque se os mentorados têm mais resultado, o mentor tem mais prova, tem mais case de sucesso. E isso ajuda com que ele venda a mentoria para mais pessoas, percebe? Então tem muitos benefícios que eu poderia listar aqui, mas acredito que esses já estão de bom tamanho, você já entendeu o sentido de ter uma mentoria perpétua, ok? Rômulo, achei muito massa, vi muito sentido e eu quero estruturar a minha mentoria neste formato, mas não tenho certeza de como fazer isso. Como que você consegue me ajudar a tirar essa mentoria do papel? Olha só, eu vou te recomendar dar uma olhada no meu Box do Mentor 5D. O Box do Mentor 5D é um treinamento onde eu entrego mais de 30 ferramentas práticas distribuídas em 3 objetivos. Ou seja, ferramentas para você criar a mentoria, para você vender a mentoria e para você entregar a mentoria. E você acessa essas mais de 30 ferramentas tanto aqui no Notion, onde elas estão todas organizadas aqui bonitinhas, quanto na minha área de membros com aulas gravadas, onde para cada ferramenta dessa eu deixei uma aula gravada explicando sobre a própria ferramenta e como que você implementa, como que você usa cada uma dessas ferramentas desde a criação da mentoria até a venda e a entrega também da sua mentoria perpétua, ok? Vou deixar o link do Box do Mentor 5D aqui na descrição do vídeo, você entra lá para ver todos os detalhes, ok? E aí, no mais, se esse conteúdo te ajudou, se fez sentido, se você acredita que de alguma forma ele te agregou, me deixa saber, tá? Deixa um comentário aqui embaixo dessa aula, deixa teu like, porque daí o YouTube acaba entregando também para mais pessoas. Se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos conteúdos que vão sair. Toda semana sai conteúdo novo, bacana aqui, para quem está nessa jornada de prosperar negócios digitais, vender sua mentoria, vender cursos, vender serviços, enfim. Vai ser um prazer ter você junto comigo aqui nessa jornada, ok? No mais, fico por aqui, deixo para você meu abraço e te vejo nos próximos vídeos.